Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então vamos dar sequência, né, a mais uma aula de saúde pública, dando continuidade ao assunto da aula anterior. Na aula anterior a gente terminou de falar alguns conceitos, né, sobre saúde pública, atenção básica, atenção secundária e terciária à saúde. Falamos mais um pouquinho da história do SUS, né, da criação e implantação do SUS e dos direitos do cidadão quanto à saúde pública, né, quanto ele ter direito a ter saúde e o dever do Estado em cumpri-lo, né? Na aula de hoje, então, a gente vai falar. Deixa eu só trocar para este canto aqui, não vai ficar um pouco estranho para vocês verem. Os slides ficaram um pouco grandes, então eu acho que vai acabar pegando em cima um pouquinho dos slides, das escritas. Mas aí depois vocês têm então para acompanhar os slides de vocês, tá? Só vai ficar um pouco distorcido, então, porque a câmera é aqui, mas para mim me ver eu preciso olhar para cá. Então, é isso aí, pessoal. É o jeito que vai dar para ser, né? Usei uma outra formatação de slide, ficou um pouco maior. Pensei que ficaria melhor para vocês, porém não me toquei que ficaria a minha imagem na frente. Mas enfim, vamos falar um pouquinho então sobre os principais problemas de saúde no Brasil, né? Atualmente nós temos a hipertensão e a diabetes, que eles são tidos como as duas maiores epidemias do país, né? Pelo número de casos e pelo número de pacientes acometidos, ela se torna uma epidemia. Então, para os portadores de ambas as doenças, né, já existe uma estrutura de atendimento no SUS, existem programas na atenção básica que visam o acolhimento desses pacientes, um direcionamento desses pacientes. Porém, mesmo assim, o número continua elevado, né, de casos e de pacientes. Não adianta, pessoal, aproveitei que colocar aqui em cima, senão vai ficar muito estranho para vocês me olharem. Porém, mesmo assim, continuando então, o número de casos ele continua bastante elevado e bastante crescente, né? Além do que a grande maioria dos pacientes ele não tem a hipertensão apenas e a diabetes apenas. A grande maioria tem as duas doenças associadas, né? Hipertensão e diabetes, duas comorbidades, então, que são fatores de risco para desenvolvimento de outras doenças ainda, né? Na atualidade, outro problema de saúde que deve ser analisado com cautela é a obesidade, né? Que vem crescendo aí em números alarmantes, né? Principalmente entre crianças e adolescentes, né? Essa doença ela é uma das principais causas também do diabetes, da hipertensão, além dela ser fator de risco para diversas outras doenças, né? Principalmente as doenças cardiovasculares, né? Tanto do sistema cardíaco quanto do sistema vascular, né? Das veias, artérias. Então, falando da obesidade, primeiramente, a gente vai abordar a obesidade nessa aula, vai abordar a hipertensão e vamos falar também do diabetes, tá? Então, assim, pessoal, a obesidade, na atualidade, ela é o que, né? É o acúmulo de gordura no organismo. Então, em si, esse acúmulo de gordura, ele é tido como uma doença isolada.
mas também ele é um fator de risco para outras doenças, né? Principalmente para outras doenças, como câncer, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, né? Então, os hábitos de vida e a alimentação da população é o que mais contribui hoje para o aumento dessa doença, né? Dessa comorbidade, da obesidade, que já é considerada uma pandemia pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde, porque ela não atinge só o Brasil, né, ela atinge a nível mundial. Então, a obesidade, ela está diretamente associada aos hábitos de vida da população. Sedentarismo, né, falta de atividade física, uma dieta desequilibrada, estresse psicológico, emocional. Hoje a maioria das pessoas, se já não passou por um estresse, por um período de estresse ou por uma fase estressante, ainda vai passar, né? Ou muitos ainda vivem. Trabalho exaustivo, enfim, tudo isso acaba contribuindo para a obesidade, né? Principalmente nós aqui na nossa região, ainda as cidades são mais pequenas, mas se a gente ir em centros maiores, por exemplo, que eles precisam conciliar os horários de trabalho, muitas vezes eles não têm uma alimentação balanceada, eles se baseiam em comer lanches, né? Não seguem a pirâmide alimentar, né? Fazem ao contrário, o que deveria ser comido minimamente, gorduras, doces, né? É o que acaba mais sendo consumido por essas pessoas, né? Ainda falando sobre obesidade, pessoal, em 2018, mais ou menos são esses dados, 18,9% dos brasileiros adultos são obesos, né? Obesos quer dizer, não quer dizer que eles tenham sobrepeso, quer dizer que eles realmente têm uma obesidade, né? E 18% das crianças brasileiras estariam na faixa do excesso de peso. De 2018 para 2020 são um ano e 5 meses, né? Então, com certeza, esses números já subiram, mas a gente não tem ainda dados disponíveis. Mas dá para se dizer que 20% da população adulta brasileira, então, tem obesidade, né? É um número bem alarmante, comparando a quantidade de habitantes, né, a nível mundial. Então, o sobrepeso, ele atinge mais da metade da população, 54%. Sem falar do sobrepeso, né, que não são aquelas pessoas que estão acima do seu peso ideal, né, passam um pouquinho, mas não chegam a estar em obesidade, né. Então, 50% da população, 54% da população ainda se encontra com sobrepeso. Se não melhorar os hábitos, ou muitas vezes é hereditário, né? Também tem influências da genética, mas infelizmente aquela grande parte dessa população aí dos 54% vão atingir a obesidade facilmente, né? Então, entre os jovens, a obesidade aumentou de 2007 para 2017, então em 10 anos, 110%. Isso é um número bem absurdo quase, né, pessoal? Então, além de ser causa de mortes, né, a obesidade isoladamente já é uma causa de morte, ainda ela tem um alto custo para o SUS, né? Mais ou menos 500 milhões de reais por ano são investidos. Por quê? Como eu falei anteriormente para vocês, a obesidade ela é um fator de risco para desencadear diversas outras doenças, né? Então, obviamente, a pessoa que é obesa, ela vai acabar adoecendo mais, desenvolvendo algumas outras patologias associadas, né? Aqui tem um dado também da Federação Mundial de Obesidade, né? Que futuramente o gasto mundial com essa doença isolada ou doenças relacionadas à obesidade deve chegar a 34 bilhões de dólares. Isso em cerca de 8 anos. Olha a quantidade que vai aumentar, né? Mas aqui são só dados para vocês terem noção, mas
alarmante e para a gente ter consciência de que ela é porta de entrada para diversas outras doenças, né? Então, a incidência dessa doença, ela cresce tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento, né? Os dados de 2015 da Organização Mundial da Saúde, 1,6 bilhões de pessoas no mundo estavam acima do peso. Então, 20% da população mundial, né? Então, como a obesidade ela é um fator de risco para inúmeras doenças, fica evidente que ela é uma questão de saúde pública, né? Sendo uma questão de saúde pública, ela precisa de políticas públicas, né? Tanto é que se a gente avaliar na saúde pública, na atenção básica, nos ESFs, desde lá a infância, desde a criança até a fase adulta, a velhice, há programas de incentivo, né? E de prevenção à obesidade, né? Um exemplo disso é aquele Medida Certa, que é um programa feito nas escolas, né? Que semestralmente, se eu não me engano, é realizado a pesagem e a medição das crianças, né? E é realizado o MC com o acompanhamento da nutricionista. E as crianças que apresentarem um sobrepeso ou obesidade, elas são encaminhadas para uma avaliação nutricional, muitas vezes passam por acompanhamento psicológico. Claro que existe esse acompanhamento, porém muitas vezes não é dado continuidade ao tratamento, né? O que é uma realidade do nosso querido SUS, infelizmente, né? E levando em consideração que a obesidade ela está associada ao sedentarismo, tanto para os adultos quanto principalmente aos idosos, né? Existem os programas de atividade física, né? Que incentivam a atividade física na fase idosa, né? Geralmente são desenvolvidos na atenção básica, nos ESFs, tem o Mexa-se, Saúde em Dia, vários programas a nível municipal que são desenvolvidos através da saúde pública, visando as políticas públicas em saúde, né, prevenção, enfim. Aqui ainda tem mais um dado ali de 2011, uma pesquisa realizada pela Universidade de Brasília calculou que no ano de 2011, então, os custos para a saúde pública com doenças relacionadas ao excesso de peso foram de 488 milhões, né? Então é um dado também bem alarmante. Mais alto que os gastos com o tabagismo, que é uma doença evitável que mais mata no mundo, né? Então o tabagismo é a doença que mais mata e a obesidade ultrapassou os gastos até contra o tabagismo, né? Pessoal, então, além dos tratamentos das doenças decorrentes desses quadros clínicos que a gente falou, né? O SUS, ele investe esforços também em promover a alimentação saudável, as práticas de atividade física, tanto na prevenção quanto no tratamento dos pacientes que já estão com sobrepeso, né, ou obesidade. Então, como eu falei anteriormente, as políticas públicas, elas existem desde a infância até a velhice, né? Muitos municípios, então, eles oferecem atendimento com profissionais de saúde mental, da educação física, nutricionistas, né, com o apoio da equipe da saúde da família. Se vocês repararem, nas escolas, semestralmente, então, os profissionais, muitas vezes enfermeiros, técnicos de enfermagem e as nutricionistas, elas fazem essa avaliação, realizadas as campanhas de conscientização do idoso, né, das atividades físicas, e tem um acompanhamento nutricional que é desempenhado pela Secretaria de Saúde, né, que isso é uma garantia do SUS, né, que é necessário. Bom, já que a gente estava falando de hipertensão, de obesidade, a obesidade é um fator de risco para hipertensão, né?
associado também, o paciente pode ter obesidade, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, né? Então, é um dossiê de comorbidades, né? A hipertensão, também conhecida como pressão alta, né? É decorrente, então, do aumento da pressão arterial acima de 140/90, justamente por uma pressão maior nos vasos, né? Então, como eles ficam mais contraídos, o sangue tem um pouco mais de dificuldade de passar, precisando fazer uma pressão maior, né? Uma das complicações da hipertensão são nas doenças cardiovasculares, né? Imaginem vocês o coração durante um período muito longo, como os pacientes crônicos, hipertensos crônicos, bombeando sangue sobre altas pressões, né? Sobre altas pressões. As paredes dos vasos, elas cada vez mais se tornam mais resistentes, né? Mais resistentes para suportar essa pressão. Então, automaticamente há um espessamento das artérias e veias, né? Isso é um fator de risco para desencadeamento, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio ou de um AVC, porque esse espessamento da parede das artérias faz com que a luz do vaso vá diminuindo, né? E automaticamente, daqui a pouco, o fluxo sanguíneo de determinadas artérias ele se torna praticamente zerado, né? Então anula a passagem sanguínea, o que vai estar ocasionando um AVC ou um infarto agudo do miocárdio, que a gente vai falar agora no decorrer dos slides, né? Então, assim como a obesidade, a hipertensão, ela também é um problema de saúde pública. Ela também é tratada na atenção primária, lá no postinho de saúde, no ESF, como forma de prevenção, mas também ela é tratada nos pacientes que já são acometidos por essa patologia, né? Então, ela, além da prevenção, ela tem a reabilitação dos pacientes que já estão acometidos, né? A hipertensão, a pressão alta, ela é uma doença de natureza multifatorial, né? Ou seja, diversos fatores podem desencadear a hipertensão, sedentarismo, uma alimentação, mais ou menos os mesmos fatores que desencadeiam a obesidade, né? E ela se caracteriza pela elevação da pressão arterial constantemente, né? Os principais fatores de risco cardiovasculares, né? Além disso, a hipertensão é o primeiro fator de risco para acidente vascular cerebral, o AVC, né? Acidente vascular cerebral. Então, além de ser um fator de risco para as doenças cardiovasculares, como infarto, insuficiência cardíaca, arritmias cardíacas, é o principal fator de risco para o AVC. A pressão alta, a hipertensão arterial, ela é, na grande maioria, assintomática, né? Os pacientes vão referir poucos sintomas ou nenhum, né? Alguns, quando ela já está numa fase mais crônica, já está há um bom tempo acometendo esse paciente, ele começa a referir dor na nuca, dor de cabeça, tontura, né? Então, ela se caracteriza por valores de pressão acima de 140/90 e muitas vezes, como ela não apresenta sintomas, a única forma de detecção é através da aferição. Então, por isso da importância de a gente estar verificando os sinais vitais desse paciente, tanto a nível hospitalar quanto na atenção básica, né? Uma doença bastante perigosa e muito comum no Brasil. Olha só esse dado, pessoal. 25% da população brasileira hoje é hipertensa, né? O que corresponde a mais de 30 milhões de brasileiros sofrem
de pressão alta, né? Então, o que a gente deveria estar fazendo, o que os pacientes deveriam fazer para evitar essa pressão alta, que é desencadeada por multifatores, né? Então, a atividade física, a prof trouxe aqui de forma mais ilustrativa para vocês. Atividade física, redução do sódio, né, do uso de sal, uma alimentação equilibrada, medicamentos, se for necessários, né, a partir do momento que a doença já está instalada, ainda é necessário fazer o uso correto, que muitos pacientes não fazem esse uso correto, o que acaba aumentando ainda mais os níveis, elevando ainda mais a pressão arterial e fazendo com que esse paciente possa ser acometido ainda mais de doenças cardiovasculares, né? Controle do peso, porque a gente sabe que a obesidade e o sobrepeso é um fator de risco para desenvolver a hipertensão, e o acompanhamento médico, né? Aqui eu trouxe, só para lembrar que a gente conversou na aula anterior, né? Que tanto os remédios para hipertensão quanto para diabetes, eles são disponibilizados no SUS, né? E temos aquele programa da farmácia popular, né? Que as farmácias privadas conveniadas com este programa da farmácia popular dispensam as medicações, certas medicações, claro, né? Não são todas, mas certas medicações são dispensadas gratuitamente aos pacientes acometidos pela hipertensão, né? O sódio, pessoal, ele é o principal responsável pela hipertensão, né? O sódio a gente encontra no sal, né? O sal de cozinha. Então, a gente pode observar aqui que a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 2 gramas de sódio por dia, né? O que equivaleria a 5 gramas de sal por dia. As estimativas é que a população brasileira consuma 12 gramas de sal diariamente. Então, é basicamente 3 vezes o que é preconizado, né? Então, é difícil conscientizar a população se a prevenção, as campanhas, elas acontecem na grande maioria das vezes, mas é difícil, pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar na atenção básica, nos postos de saúde, vocês vão perceber que o paciente vai ter aquele paciente que ele vai vir todos os dias verificar a pressão. O paciente é hipertenso, né? Vai vir todos os dias verificar a pressão e ela, na grande maioria, vai estar alterada. Aí tu vai lá olhar, ele toma 3, 4 composições medicamentosas, toma diurético, toma associações de antihipertensivo, porque ele não cuida o uso do sal. Aí tem aqueles outros pacientes que vêm toda segunda-feira ou toda terça-feira verificar a pressão. Aí tá elevada. Aí tu orienta, fala, aí tu vai pesquisando, no final eles falam assim: é que final de semana eu comi um churrasquinho e aí ele tava um pouquinho salgado. Então, quer dizer que eles têm noção que eles devem diminuir o consumo de sal, né? Eles têm noção que eles têm que praticar atividade física, eles têm noção que eles devem ter uma alimentação saudável, mas mesmo assim eles não fazem. Então, é bem difícil a conscientização da população, levando em consideração que a maior parte dessa população toda, desses 25% dos brasileiros acometidos com hipertensão, são idosos, né? E aí tá uma dificuldade ainda maior, porque a nossa população idosa, ela é bem teimosa. Então, tem os seus casos isolados de pacientes que são hipertensos, porque tem hereditariedade, né? Porque vem da família, vem da genética. E que se cuidam e que sem o uso de medicação conseguem controlar a hipertensão. Mas são raros, eu digo para vocês, são raros. E quando vocês vivenciarem isso, vocês vão lembrar da professora. Eu trouxe aqui, então, para vocês terem como base a terminologia referente à pressão arterial,
E as medidas, né? Aqui não... Deixa eu puxar a prof para baixo aqui. Normotenso. Então, a normotensão quer dizer que o paciente está com a pressão normal, né? Que seria a pressão entre 100 por 70 até 130 por 80 milímetros de mercúrio. O hipertenso, ele já começa a partir do momento que o paciente apresentar a pressão igual ou acima de 150% por 100, no caso, seria aqui. Aqui aparece 110, mas a partir do 100 já é considerado hipertenso. Hipotenso, paciente que apresenta pressão arterial inferior a 100 por 60, tá? Pressão arterial divergente quer dizer que a PA máxima e a mínima estão muito distantes. Por exemplo, 120 por 40. E pressão arterial convergente quer dizer que a pressão máxima e a mínima, a sistólica e a diastólica estão muito próximas. Por exemplo, 120 por 90,5 ou 120 por 100. Tá? Vou puxar para cá, que daí vocês conseguem ler junto com a prof. Então, a hipertensão, a pressão alta, quando as artérias elas apresentam um afunilamento, né, ou elas se tornam mais rígidas devido a doenças cardiovasculares ou à idade, as paredes das artérias, elas não conseguem se expandir, né, para dar uma aliviada nessa pressão com que o sangue está saindo lá do coração do paciente. Então, ela tem como consequência o aumento da pressão, né, dos níveis de pressão arterial. Imaginem, por exemplo, as artérias, às vezes, elas são como mangueiras, né? Elas têm a luz do vaso, que a gente fala, o orifício por onde faz a passagem do sangue, e a parede, ela é como se de forma cilíndrica, como se fosse uma mangueira, né? Então, aquele sangue vai durante muito tempo saindo sob pressão e o vaso automaticamente vai se adaptando e muitas vezes vai ocorrendo o espessamento dessa parede, dessas artérias, dessas veias, enfim, dos vasos sanguíneos, né? E aí ele não consegue mais se dilatar, se expandir para dar uma aliviada na pressão arterial. Aí que o paciente começa a apresentar os sintomas de pressão arterial elevada, né, de hipertensão. Então, a pressão arterial alta, ela vai danificando também as células das paredes das artérias, tornando elas menos elásticas, né, o que provoca ainda mais o aumento da pressão. Aumenta naturalmente quando se faz exercícios físicos ou esforços, né, dado que o coração tende a bombear mais sangue para abastecer os músculos, né? Então, os músculos vão precisar de um aporte maior de oxigênio, automaticamente a circulação vai aumentar, a frequência cardíaca vai aumentar e a pressão arterial vai aumentar. Vocês podem fazer um teste. Nós, adultos sadios, fazermos uma atividade física, a nossa frequência cardíaca vai se elevar e a nossa pressão arterial automaticamente também vai se elevar, né? Então, imagine um paciente que já tem pressão alta fazendo atividade física, a pressão vai subir lá em cima, né? Os principais sintomas da pressão arterial quando apresentar sintomas: dor de cabeça, especialmente na região da nuca, né? Eles geralmente vão referir, tô com uma dor na nuca, não sei, eu acho que a minha pressão tá um pouco alta. Pode contar que eles vão chegar e vão falar bem assim para vocês. Tontura, vertigem, vão sentir um desequilíbrio, muitas vezes vão falar que eles estão com calorão, sensação de calorão no rosto, taquicardia, a visão vai ficar bastante embaralhada também e muitas vezes vão ter falta de ar. Vou referir para vocês de dispneia, tá? O tratamento nos casos de pressão arterial elevada leve se baseia em prevenção, né? Controle do peso, redução do consumo de sal, mas muitas vezes não vai ser suficiente, galera.
eu digo para vocês aquela questão. A gente vai orientar, vai vir aqueles pacientes de 40, 50 anos. Olha, o senhor tem que diminuir o sal, tem que ter uma atividade física, tem que ter uma alimentação saudável, tem que isso, tem que aquilo. O médico vai prescrever, mas ele não vai se cuidar. Daqui a um ano ele vai começar a tomar remédio. A grande maioria, infelizmente. Eles não vão se reeducar. E aí eles vão ter que passar ao tratamento medicamentoso, né? Que vai ser de acordo com a fisiopatologia de cada pessoa e é o médico que vai prescrever, né? Hoje a gente tem uma gama de medicamentos antihipertensivos, né? Com diversos medicamentos, mecanismos, mas geralmente os médicos vão associar um antihipertensivo com um diurético, né? Ou vasodilatadores, enfim, conforme a necessidade de cada paciente. No geral, os fatores de risco que a pessoa tem para desenvolver a pressão arterial, ou seja, o que me predispõe a ser uma hipertensa? Primeiro, obesidade. Utilização, uso de pílula anticoncepcional, né? O fumo está muito ligado à hipertensão. O álcool, hereditariedade, assim como as doenças cardiovasculares, né? Passando de genética a genética, de pai para filho. Gravidez e estresse. Estresse também está muito ligado à hipertensão arterial. A pressão arterial, ela é classificada, pessoal, em estágios, tá? A gente tem o hipertenso leve, moderado e o grave. Então, o limite para ser uma pressão arterial normotensa, ou seja, uma pressão arterial normal, é de 139 a 89, ou seja, antes de chegar 140/90. Paciente com uma pressão arterial sistólica de 140 e uma diastólica de 90 é considerado hipertenso estágio 1. É uma hipertensão leve, tá? O estágio 2, estando acima de 160/100 ou de 16/10, popularmente falando, já é um estágio moderado. E a hipertensão grave é quando tá igual ou acima de 180/110, ou seja, 18/11, né? Já peguei muitos pacientes com 200/12, 220/12. A última paciente que nós atendemos, claro que daí na urgência e emergência, né? Estava com uma pressão de 260/130. O paciente tinha acabado de AVCzar. Tinha tido um AVC no domicílio, em casa, tá? Para quem não sabe, a prof trabalha no SAMU. Então, a gente foi atender essa paciente. Infelizmente, ela teve um AVC, né, devido à hipertensão, era uma idosa, já era hipertensa de longa data, tinha diabetes associada, não tinha sobrepeso, mas era sedentária no caso, né, não era fumante, mas enfim, já tinha outras patologias associadas, era cardiopata, tinha doenças cardíacas associadas, né? E por mais que ela tomava o antihipertensivo dela, o diurético, a pressão dela estava sempre alta, 160 para cima. Quando a pressão estava boa, estava 150/10, mais ou menos, segundo os relatos da filha, né? E aí a gente chegou pro atendimento no domicílio, ela já tinha tido um AVC, estava inconsciente, e a pressão dela estava 260/130. Infelizmente, logo ela foi a óbito, né? O AVC dela foi de grandes proporções, né? Lesionou uma vasta área cerebral. Então,
Lembram que a hipertensão é o primeiro fator de risco para desencadear AVC. Tô trazendo um caso real que pode realmente acontecer, tá? Tá, pessoal de hipertensão, era isso que a prof tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem, durante a aula, vocês podem estar perguntando, questionando, tá? A prof vai tirando as dúvidas de vocês e qualquer coisa também, se for necessário, a gente retoma na aula que vem alguma coisa que vocês não entenderem, tá? Agora nós vamos falar sobre diabetes, né? Diabetes mellitus, que também é considerado uma epidemia global. É uma doença crônica na qual o corpo não produz ou não consegue empregar adequadamente a insulina, né? A insulina é o hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue, ou seja, a quantidade de açúcar circulante na corrente sanguínea, né? As principais causas de diabetes são a obesidade, olha aí nossa querida obesidade, né? Olha. O sedentarismo e alimentação inadequada. E também ela pode estar associada a outras doenças, né? Geralmente uma doença silenciosa. Dentre as principais consequências dessa doença estão acidentes cardiovasculares e acidente vascular cerebral, AVC, né? E danos nos rins. O diabetes é o grande causador de muitos pacientes irem parar para hemodiálise, né? Ele causa disfunção renal, falência renal e alguns pacientes diabéticos descompensados acabam tendo que fazer hemodiálise, porque a função renal já não supre mais, tá? Então aqui, pessoal, para que vocês entendam, todo alimento carboidrato, né? Massas, o que é derivado de farinha, arroz, é um carboidrato. Quando a gente ingere esse carboidrato, algumas gorduras também, elas no nosso sangue se tornam açúcares, né? Esses açúcares vão para a corrente sanguínea, vão lá dentro dos nossos vasos, né? Estão lá no nosso sangue circulante. Esse açúcar que está na corrente sanguínea, então ele é transportado para dentro das células para que ele se torne energia para nossas células, certo? Mas para que essa glicose, este açúcar, consiga atravessar a membrana celular e ir lá dentro das nossas células para ser transformado em energia, para a gente estar aqui de pé, conversando, fazer as atividades físicas e tudo mais, ele precisa da nossa amiga insulina, que é produzida naturalmente pelo pâncreas. Imaginem assim, eu vou ir para uma festa, eu sou a glicose, né? Linda e maravilhosa. E eu preciso do ingresso para mim entrar nessa festa que tá com essa minha amiga insulina. E eu só vou entrar nessa festa se a insulina estiver junto, grudadinha aqui do meu lado. E aí, de uma hora para outra, a insulina não veio mais. E aí eu não posso mais entrar nessa festa. É mais ou menos isso que acontece no nosso organismo, tá? A glicose só entra dentro da membrana celular para ser transformada em energia se ela tiver a insulina circulante. Quando o pâncreas, então, não funciona bem ou não produz mais insulina, a glicose não entra para dentro da célula. Então, fica muita glicose circulando no nosso sangue e pouca dentro da célula, o que vai gerar uma hiperglicemia. Lembrem, tudo que for hiper quer dizer que é o aumento, hipo é baixo, né? Então, muita glicose circulante por falta de insulina no nosso sangue vai gerar o chamado diabetes, tá? Então, aqui,
a baixa da glicose na corrente sanguínea, ou seja, tem pouca glicose ali nas minhas veias e artérias, e tem mais dentro da célula, nós vamos ter o quê? Uma hipoglicemia, baixa quantidade de açúcar no sangue. Então, a gente tem que fazer glicose no nosso paciente, ou ele pode ingerir açúcar, bala, algum doce que vai aumentar essa glicose. O aumento da glicose na corrente sanguínea e pouco dentro da célula vai ocasionar o quê? Hiperglicemia. Para a gente conseguir fazer com que essa glicose entre para dentro da célula, a gente vai fazer o quê? Vai administrar insulina, tá? Como que a gente vai saber se tem uma hipo ou hiperglicemia? Realizando o HGT desse nosso paciente, tá? Então, o Brasil ele ocupa o 4º ranking mundial da doença, né, do diabetes. Cerca de 12 milhões de adultos são portadores do diabetes mellitus. Vamos falar um pouquinho, então, das alterações que a diabetes causa no nosso organismo, né, ou no organismo daqueles pacientes que são diabéticos. Então, quando a glicemia ultrapassa 180 mg/dL, os rins eles já não conseguem mais filtrar toda essa glicose circulante que vai passar por eles, né? Ou seja, qual é a função dos rins? A função do rim é filtrar todo o sangue que vai passar por ele, e não deixar que na nossa urina a gente perca sais minerais, eletrólitos, né? Que seja apenas liberado o xixi em forma de água e as toxicidades, né? Porém, como tem muita glicose na corrente sanguínea, o rim ele não consegue filtrar toda essa glicose. E um pouco dessa glicose vai sair na urina, a chamada glicosúria, que a gente vai escutar falar, tá? Então, com a glicose, junto com essa glicose que é eliminado lá na urina, vai ser eliminado água e sais minerais, levando o indivíduo a urinar mais vezes. Então, ele vai ter uma poliúria, vai urinar mais vezes que o normal. Porque automaticamente tem muita glicose, o rim não tá dando conta, eu vou deixar passar a glicose e vai passar água e vai passar sais minerais, tá? Então, essa condição toda faz com que o paciente sinta mais sede, porque ele tá perdendo água e tá perdendo sais minerais, então ele tá desidratando, ele vai sentir mais sede, que é a polidipsia. Já tô falando alguns termos técnicos aqui para vocês irem se familiarizando, tá? E, consequentemente, ele vai tomar mais água. Ele tomando mais água, ele vai perder mais água na urina e mais sais minerais e mais glicose. Então, vai fazer um efeito cascata, certo? Isso se a glicose dele estiver acima de 180, né? Que o normal é até 99. Então, tendo em vista todo esse quadro que a prof acabou de falar para vocês, a glicose não entra na célula, certo? Porque ela não tem a insulina, não tem o ingresso para entrar na festa, então ela não vai entrar na célula, né? Automaticamente, para a gente ter energia, a glicose precisa entrar dentro da célula. Se a glicose não entrou dentro da célula, o organismo vai ficar sem energia. Então, o paciente vai ter mais cansaço, desânimo e vai ter mais fome, polifagia, certo? Caso haja desidratação grave, lembra que a prof falou que ele está perdendo muita água, muitos sais minerais, ele vai desidratar. O diabético vai apresentar queda da pressão arterial, coma por cetoacidose diabética e vai vir a óbito se ele não for tratado, se ele não fizer insulina,
Se esse paciente não fizer insulina, ele vai vir a óbito, tá? Então, aqui, o prof trouxe um esqueminha para vocês já se atentarem se um dia vocês forem avaliar um paciente e ele estiver com esses sinais e sintomas. Ele relatar para vocês que está urinando com muita frequência, falar para vocês que teve bastante perda de peso, sem motivo aparente, que está comendo normal, tá até com mais fome, mas está fazendo muito xixi. Falar que tá com muito cansaço, muito sono, muito fadigado e tá com sede excessiva, fiquem alerta. Façam HGT, façam acompanhamento desse paciente, que provavelmente se ele for um paciente diabético crônico, né, tudo bem, a gente já vai automaticamente ligar que ele tá com uma descompensação diabética. Se acaso ele não for ainda diabético, nesse momento vocês vão suspeitar e aí vão encaminhar ele ao médico, né? Aqui a prof trouxe mais, de novo, o esqueminha para vocês lembrarem dos principais sintomas da diabetes, tá? Depois vocês olham com mais paciência. Tá, aqueles sintomas lá são se o paciente diabético apresentar uma glicemia acima de 180, né? Isso por muito tempo, digamos assim. Quando a glicemia ultrapassa 250 mg/dL, então, as células do organismo, elas vão começar a fabricar a sua própria energia, porque elas não têm mais energia, a glicose não está mais indo lá, elas não têm mais de onde tirar. Então, elas vão começar a fazer a quebra da gordura e dos músculos. Esse fato vai levar o diabético a emagrecer, né? E ter em seu sangue maior quantidade de ácidos que vão advir da quebra das gorduras, né? Então, o organismo ele não vai conseguir viver em um meio ácido, ele vai começar a eliminar esses ácidos, né? Isso vai ser através da urina, que daí vai causar uma cetonúria, que é a urina muito ácida, e através dos pulmões, né? Quando a gente faz a expiração, ocasionando o hálito cetônico, estilo maçã podre. Se o paciente respirar, um paciente diabético respirar perto de vocês, vocês sentirem aquele cheiro de vinagre, de maçã, galera, esse paciente está com uma descompensação diabética, o diabetes dele deve estar há muitos meses já alto, lá em cima mais ou menos. Entendido? Então, aqui para vocês fixar, tá? A descompensação, isso que a gente falou é advindo de uma descompensação diabética, né? Pode ser que aconteça na fase aguda, né? Tipo, comecei a desenvolver diabetes agora, pode ser que aconteça isso. Ou num paciente descompensado, que a medicação já não faz mais efeito, ou que não está tomando a medicação corretamente, pode apresentar esses sinais e sintomas que a gente falou até agora, tá? Só para lembrar, então, que os valores normais da glicose, eles ficam entre 70 a 99 mg/dL. Quando chega em 120, é o limite do limite, aí o paciente já se torna pré-diabético, tá? A partir daí já é considerado paciente diabético, diabetes. A diabetes, pessoal, ela existe em dois tipos, né? A diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, ela se manifesta de forma mais abrupta, tá? Do nada, digamos, o paciente se tornou diabético. E ela vai atingir geralmente crianças e adolescentes, tá? São frequentes os casos, então, em que o diagnóstico é feito durante a internação do quadro de cetoacidose. Lembra que a gente falou lá que o paciente entra em coma por cetoacidose diabética, quer dizer que está há muito tempo e já está lá em cima a diabetes. Geralmente são crianças e adolescentes magros que não possuem histórico familiar da doença. Essa é a tipo 1, geralmente vai ser desenvolvida, se manifestar em crianças e adolescentes e de forma bem abrupta, né? Do nada o paciente vai, claro, do nada não, mas tipo, parou de produzir insulina. O organismo não produz mais insulina, começou com os sinais e sintomas diabéticos, tá? Esse paciente vai ser insulino dependente o resto da vida. Vai depender de insulina o resto da vida. Não vai adiantar o uso medicamentoso, vai ter que ser a insulina, tá?
Além do que eles vão ter que ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas e tudo mais. O diabetes tipo 2, que é a forma mais comum que a gente encontra do diabetes, é mais característico na fase adulta, ou seja, é difícil um adolescente ou uma criança apresentar o diabetes tipo 2, né? Geralmente vai ser adultos, pacientes com obesidade, preferencialmente, tá? O diabetes tipo 2 ela é ocasionada por um distúrbio na produção da insulina pelo pâncreas, né? Ou o pâncreas deixou de produzir de forma gradativa por alguma degeneração, por alguma comorbidade, ou aqueles pacientes que, assim, usaram todo o estoque de insulina que tinham no organismo e o pâncreas deixou de produzir, tá? Então, cerca de 50% dos diabéticos tipo 2 permanecem sem serem diagnosticados, porque a instalação da doença é lenta, como eu falei. Gradualmente o pâncreas vai parando de produzir, diferente do tipo 1 que do nada ele para de produzir, tá? Geralmente a diabetes tipo 2 ela pode ser controlada através da dieta, atividade física, né? E muitas vezes é necessário utilizar os hipoglicemiantes orais e nos casos mais graves a insulina, né? Não é todos os pacientes com diabetes tipo 2 que vão utilizar a insulina, muitos vão utilizar o resto da vida apenas hipoglicemiantes, né? E geralmente vai se desenvolver da fase adulta para a fase idosa do paciente. Nós temos ainda outro tipo de diabetes, que é o diabetes gestacional, que vai ocorrer durante a gestação por consequências de alterações hormonais, né? Lembram que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas. Durante a gestação, há muitas alterações dos hormônios do organismo da mulher. Então, pode ser que ela passe a desenvolver um diabetes gestacional e quando o bebê nasce, automaticamente a glicemia dela normalize. Como pode ser que ela fique com sequelas e torne-se uma diabética pós-gestacional, se torne uma diabética para o resto da vida dessa paciente, tá? O tratamento, então, para os portadores de diabetes vai estar geralmente centrado em 3 pontos, né? Que é o fornecimento das informações. Primeiro, pessoal, geralmente pacientes com diabetes tipo 2, o médico vai fazer orientação, o enfermeiro vai fazer orientação, a nutricionista vai fazer orientação. Então, ele vai passar por acompanhamento multiprofissional, né? Vai ser passado uma dieta alimentar balanceada para esse paciente, pobre em açúcares, carboidratos, gorduras. Vai ser tentado primeiro uma reeducação desse paciente. Claro que se o paciente já tiver com um quadro de hiperglicemia muito avançado, só o estilo de vida saudável não vai adiantar, já vai ter que ser entrado com medicamentos, né? Além disso, prática de atividades físicas, então, regulares, controle de estresse e fatores de risco associados, que no caso, hipertensão é um fator de risco para o diabetes, obesidade é um fator de risco, hipercolesterolemia, ou seja, colesterol aumentado, também é um fator de risco para o diabetes. Então, primeiramente, tenta-se controlar esses fatores, né? Tenta fazer com que esse paciente tenha uma vida saudável. Junto ou muitas vezes após a não efetividade desse tratamento, se introduz o uso medicamentoso, né? Os hipoglicemiantes, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, bem como a técnica de aplicação correta da insulina, se for necessário, né? Isso os profissionais da atenção básica lá da estratégia de saúde da família que vão fazer, ou seja, vocês, enquanto técnicos de enfermagem, vão orientar o paciente, podem estar orientando pacientes com todas essas informações, tá?
E além disso, monitorização da glicemia, né? O paciente diabético ele tem que vir até a unidade de saúde para controlar essa diabetes conforme a prescrição médica, algumas vezes uma vez por semana. Vai ter períodos que o doutor vai pedir para esse paciente vir todos os dias em jejum para saber, principalmente no início do tratamento, quando troca os medicamentos, para ver a efetividade do tratamento, tá? Então, aqui é aquilo que a gente já falou, né? Juntamente com alimentação adequada, exercícios físicos, né? Alívio do estresse. Tudo isso influencia na diminuição dos níveis de glicose no sangue, né? O que torna possível a redução da necessidade do uso de insulina na diabetes tipo 2. A tipo 1, infelizmente, não tem muito o que fazer, o paciente vai ser insulino dependente, né? Exercícios físicos, então, é necessário sempre todo o acompanhamento desse paciente durante o resto da vida desse paciente. Ele vai necessitar de um acompanhamento multiprofissional a nível da atenção básica, né? Falando então sobre as insulinas, tá? Existem 2 tipos básicos de insulina, que é os que vocês mais vão ver. Existem outros, mas aqui a gente vai falar dos que mais são utilizados, né? A insulina regular e a insulina NPH. A insulina regular é uma insulina que tem uma ação muito rápida e ela permanece no organismo cerca de 6 a 8 horas. Então, quando o paciente está com uma descompensação diabética e ele precisa de um efeito rápido, a gente realiza a aplicação da insulina regular. A insulina NPH, ela tem uma ação mais prolongada, porém ela é lenta, né? Ela começa a agir após mais ou menos 1h30 da aplicação. Tem o seu efeito máximo entre 4 e 12 horas após a aplicação e os seus efeitos têm uma duração de 24 horas. Então, essa NPH é aquela insulina que o paciente vai utilizar lá no domicílio para manter os níveis de glicose dentro da normalidade, tá? Então, tanto a diabetes quanto a hipertensão, elas podem ser controladas, né? O paciente pode ter uma vida normal, se ele for diagnosticado corretamente e utilizar a medicação adequada, né? Então, esses medicamentos, a grande maioria é gratuito, né? Tem na atenção básica, tem no programa da farmácia popular também, né? Então, a prevenção e o tratamento adequado vão reduzir os riscos de outras complicações mais graves, como AVC, doenças cardíacas, problemas vasculares, né? E também vão diminuir o risco de internações ou procedimentos mais complexos, além da atenção básica, né? Que vão além da saúde pública a nível primário, tá? Vamos falar um pouquinho das complicações que podem ocorrer no paciente diabético. A hipoglicemia é uma complicação constante onde o paciente pode vir até a um estado de coma, tá, pessoal? Ocorre frequentemente no portador de diabetes tipo 1, que é aquele lá que acomete as crianças e adolescentes, né? Então, é quando a glicemia baixa de 69. Geralmente com 60, 50 o paciente já começa a apresentar sintomas bem graves de hipoglicemia, tá? Pode decorrer do uso excessivo de insulina, do uso incorreto, né? De hábitos não saudáveis, enfim. Os principais sintomas, então: náusea e vômito, visão turva, sonolência, prostração, fadiga, paciente sudorreico, aquele paciente pálido que tu encosta assim, a pele parece que chega a estar pegajosa, né? Alteração do humor, alterações neurológicas vai ter, a longo prazo, perda de peso, sensação de boca seca e desmaio, né? E possivelmente até o coma desse paciente, né?
que aí vai ser devido à cetoacidose diabética. Pessoal, quando há o aumento nos níveis muito elevados de glicemia, né, principalmente acima de 300, também é decorrente do mau uso da insulina, só que daí ao invés de utilizar demais, o paciente utilizou de menos ou não está tomando a medicação corretamente, né? Então a glicemia pode decolar. Pode estar associado a infecções e distúrbios psicológicos graves, tá? Os principais sintomas da hipoglicemia grave, que vai causar uma cetoacidose diabética e pode levar também ao coma hiperglicêmico, que a gente chama, são todos aqueles que a gente viu lá no começo, né? A poliúria, a polidipsia, desidratação, rubor facial, vai ficar com as bochechas vermelhas, náusea, vômito, sonolência e hálito cetônico, aquele de cheirinho de vinagre de maçã, assim, bem forte, que vocês vão verificar, tá? Então, o paciente pode ter tanto uma hipoglicemia grave como uma hiperglicemia grave. Ambas as situações podem levar ao coma e ao óbito. Então, a descompensação diabética é bem grave, pessoal. A diabetes é uma doença bem silenciosa. Se a gente não verificar o HGD, muitas vezes a gente não consegue descobrir o que o paciente tem, tá? Algumas outras complicações, mas de forma crônica, aqueles pacientes que têm diabetes há anos, são a retinopatia, a nefropatia, o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, outras doenças vasculares periféricas, envolvendo ulceração, tá? A neuropatia diabética, então, ela vai causar alterações em alguns órgãos, como coração, bexiga, intestino, estômago, hipotensão sexual, principalmente nos homens, tá? Lembra que eu falei que o paciente diabético pode ter que fazer hemodiálise devido à nefropatia diabética, tá? É uma complicação crônica, aqueles pacientes que têm há muito tempo. Retinopatia vai causar cegueira, tá? Glaucoma e vai diminuindo a visão do paciente em círculo, tá? Acredito que mais para frente a gente vai estudar isso também. Mas para vocês verem que as complicações do diabetes não param só naquelas ali do coma e do mal-estar súbito, enfim, elas vão além disso, né? Olha só, o paciente pode parar fazendo uma hemodiálise, pode causar cegueira e tantas outras alterações, né? Além do que, é bem comum pacientes diabéticos, vocês vão tratar muitas vezes as úlceras do pé diabético, tá? São feridas justamente porque geralmente acomete os membros inferiores, né? Porque o paciente tem perda da sensibilidade das extremidades lá dos membros inferiores, perda da sensibilidade, perda tátil, perda térmica, perda dolorosa, então às vezes ele vai se cortar, ele nem vai sentir, ele vai queimar o pé, ele nem vai sentir, tá? Especialmente nos pés, o que vai desencadear úlceras de pé, né? Conhecidas como pé diabético, tá? Então, uma das principais orientações lá na atenção básica como forma de prevenção dessas ulcerações é utilizar sempre calçados fechados, calçados confortáveis, meias confortáveis, para que não lesionem os pés. E é isso que vocês, quando forem trabalhar lá na atenção básica, vão orientar para os grupos de hipertensão, para os grupos de diabéticos, que são realizadas reuniões mensais com esses pacientes, porque é função da atenção básica fazer o acompanhamento desses pacientes. É nessas reuniões que vai ser repassada essas orientações, tá? E uma úlcera de paciente diabético, gente em pé diabético, vai muito tempo para cicatrizar, tá? Às vezes ela tá cicatrizada por fora, tu começa a tirar a casquinha, tu vai vendo que tá um baita de um buraco, tá?
Mas isso numa outra oportunidade a gente vai vendo um pouquinho melhor, tá? Falando um pouquinho então, vamos deixar para trás o assunto da obesidade, hipertensão e diabetes, tá? Qualquer coisa vocês me perguntam, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Essas três são as principais comorbidades que atingem hoje a população brasileira, a nível de doenças e a nível de fatores de risco para desenvolver outras comorbidades, outras doenças, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre epidemiologia, né? A epidemiologia, o que é, pessoal? Ela está juntamente lá na atenção básica, juntamente com o SUS, e é graças à epidemiologia que se estuda o processo de saúde e doença da população, né? Então, a epidemiologia ela vai analisar os distúrbios e os fatores determinantes das doenças, ou seja, ela vai verificar quais são os fatores para determinada doença que está acometendo uma determinada comunidade, uma determinada população, né? Além disso, depois dela diagnosticar esses fatores, ela vai propor medidas de prevenção, controle e muitas vezes erradicação de doenças, né? Então, a epidemiologia já existe há muitos anos, desde a época que o SUS foi implantado, né? Ou seja, graças a ela que a gente tem as vacinações, né? E que algumas doenças já foram erradicadas graças à vacinação também, né? Além disso, ela vai fornecer indicadores, ou seja, fornecer números, né? Que vão servir de suporte no planejamento. A professora já tá falando demais, acho que tá na hora de parar, né? Vão dar suporte ao planejamento para que sejam realizadas ações e avaliações na saúde coletiva. Voltando então, pessoal, para eu tomar um golinho de água, né? Porque a boca já estava seca, que tá louco. Falando ainda sobre epidemiologia, então, graças à epidemiologia que a gente consegue ter uma magnitude geral sobre as doenças de saúde da população, né? Tanto da população no mundial quanto da população de determinada região, né? Graças aos dados epidemiológicos, a coleta desses dados e ao planejamento de prioridades quanto ao desenvolvimento de ações de prevenção, as doenças que mais acometem aquela determinada população, que a gente consegue manter esse equilíbrio entre o estado de saúde e doença, né? Além disso, a epidemiologia ela proporciona então o planejamento, a execução e a avaliação das ações de controle e tratamento das doenças, né? É possível ainda identificar os fatores etiológicos de determinadas enfermidades, né? Ou seja, identificar o que está causando aquela enfermidade naquela população, ou qual é o causador de determinada doença naquela população. Por exemplo, agora o nosso queridíssimo coronavírus, né? É uma maravilha. Mas é graças à epidemiologia que já estamos tendo avanços, né? Tanto no tratamento quanto na prevenção, ainda não diria que temos, né? Mas o uso, por exemplo, de máscara, desinfecção das mãos, isolamento social, é uma forma da gente se prevenir de se contaminar, né? Então, é graças a esses dados epidemiológicos que a gente consegue ter esses avanços, né? Então, juntamente com a epidemiologia, a gente tem a vigilância epidemiológica, que é o órgão que vai ser responsável por essa coleta de dados, por esse planejamento, por essas ações que serão desenvolvidas na atenção básica, né? Porque a epidemiologia ela vai estar ligada ali juntamente
com o SUS, com a saúde pública e a atenção primária, que é lá no ESF, né? Então, a vigilância epidemiológica ela é um serviço que vai reunir esse conjunto de ações para permitir o acompanhamento da evolução das doenças da população, seja a nível municipal, estadual ou mundial, né? Ela funciona como se fosse um termômetro, né? E indicando o que é prioridade naquele momento, qual é o planejamento da assistência à saúde que deve ser realizado para diminuir aquele aumento daquela determinada doença. Por exemplo, temos o aparecimento de muitos casos de sífilis congênita, que é uma doença sexualmente transmissível, né? Numa maternidade X lá de um hospital. Então, esse fato indica que os gestores, né? Que os gestores de saúde, os coordenadores de saúde, eles têm que realizar um investimento maior na assistência do pré-natal daquela determinada área. Porque se está tendo transmissão no parto, é porque o pré-natal não foi bem realizado. Então, é isso que a vigilância epidemiológica faz, né? Além disso, ela é responsável pelas recomendações de medidas de controle de prevenção, né? Por exemplo, para tal doença, faz-se necessário um controle diferenciado, uma prevenção diferenciada para que essa doença tenha os índices diminuídos, né? A vigilância epidemiológica, ela é responsável pela promoção das ações de controle e de prevenção, que vai consistir em planejar e executar as ações, por exemplo, a vacinação, o tratamento de doentes, controle de ambientes e divulgação dessas informações. Por exemplo, agora a gente tem cada pouco a divulgação, né, de quantos casos de Covid-19 em cada município deram positivo. Isso é um trabalho que a vigilância epidemiológica faz. O pessoal lá da vigilância que coleta os dados de quantos positivos, quantos negativos, quantos recuperados nós temos naquela determinada região e repassa para a população, divulga, né? Além de implantar ações que servem tanto para prevenção, né, quanto para, muitas vezes, a erradicação de algumas doenças. Além disso, ela vai avaliar a eficácia das medidas que já estão sendo adotadas para determinada doença, por exemplo, a dengue, vamos utilizar como exemplo. Se tem um aumento muito grande de números de casos de dengue numa determinada região do município, é porque tem alguma ação lá que não está acontecendo corretamente. Então, juntamente com outros órgãos, eles vão lá e vão buscar os indicadores de saúde e vão implantar novas ações, né? Divulgando essas informações para que sempre a população fique por dentro dos agravos da saúde e da doença que estão ocorrendo naquela determinada comunidade. Também é responsável pela notificação compulsória, né? Notificação compulsória é o quê? O que é a notificação compulsória? É a comunicação obrigatória às autoridades sanitárias de maior competência, né? Da ocorrência de determinado agravo em saúde ou de determinada doença, né? Em determinada área, ou seja, o governo estadual e o governo federal, a parte sanitária, as autoridades sanitárias, elas precisam ficar sabendo o que está acontecendo naquela determinada região, naquele determinado município. Então, é a vigilância epidemiológica que vai notificar fazer essa notificação compulsória, tá? Depois, com mais calma, vocês pegam os slides e dão uma olhadinha também, tá? Aqui
Eu quero que vocês leiam depois em casa, que no caso vocês já estão em casa, né? A prof acostumada a falar como se estivessem lá na aula. Vocês vão ler com mais atenção esses conceitos que a prof trouxe aqui para vocês, tá? Do que é caso suspeito, do que é caso confirmado, o que é caso descartado, tá? Vamos utilizar como exemplo o Covid-19 agora, né? Quais são os pacientes que estão sendo tidos como casos confirmados? Isso serve não só para o Covid, mas eu estou utilizando como exemplo, né? Em todas as doenças é dessa forma que a vigilância epidemiológica adota, né, para fazer as notificações compulsórias. Caso suspeito é aquele paciente que apresenta uma história clínica, ou seja, apresenta sinais e sintomas que condizem com o quadro clínico daquela determinada doença. Ou seja, hoje um paciente é considerado suspeito de Covid-19 a partir do momento que ele começa a apresentar sintomas respiratórios similares ao do Covid-19, tá? A partir do momento que é realizado exames, né, que foi identificado o agente etiológico, ou seja, foi identificado que essa pessoa tem o vírus, ou tem a bactéria, ou tem aquele agente causador de determinada doença, ela é notificada como um caso confirmado. E caso descartada, então, quando a pessoa não vai ser compatível, quando ela não apresenta o agente etiológico e ela é descartado aquele diagnóstico daquela patologia, né? Então, ela é um caso descartado. Não, essa pessoa não está contaminada, por exemplo, tá? Além disso, a vigilância epidemiológica, ela é responsável pela coleta dos dados demográficos, ambientais e socioeconômicos de determinada população, no caso a população de abrangência, que geralmente vai ser a população municipal, né? Cada município tem a sua vigilância epidemiológica. Além disso, ela é responsável pelos dados de morbidade, ou seja, o que é a morbidade? Aqui a prof colocou de forma bem sucinta para que vocês lembrem, tá? Do que, como e quando as pessoas adoecem, as morbidades ou as comorbidades, né? Do que esse paciente adoeceu, como ele adoeceu e quando ele adoeceu. Então, esses dados também são de responsabilidade da vigilância epidemiológica. Os dados de mortalidade, ou seja, o número de óbitos, as causas dos óbitos, para que se tenha um controle da saúde e doença daquela determinada população. Também é responsável pelos controles de doenças, né? Fazer o controle de ações de controles de doenças e de serviços de saúde, né? Através, por exemplo, a dengue, né? A vigilância epidemiológica está por dentro sempre dos dados, dos números de casos, de pessoas contaminadas, né? E das residências que são visitadas. Vocês devem lembrar que, por exemplo, aqui em Maravilha ainda está tendo um aumento do número de casos de dengue, né? Então, juntamente com a atenção básica, as agentes comunitárias de saúde está sendo passado de casa em casa naquela determinada região onde tem um aumento do número de focos, né? Então, isso é o trabalho da vigilância epidemiológica, né? Trabalhar, fazer ações de prevenção e conscientização da população. Aqui a prof também trouxe uns conceitos sobre o que é uma endemia, sobre o que é uma epidemia, sobre o que é uma pandemia, que isso acho que agora ficou extremamente claro, né, pessoal? Uma pandemia é quando o número de casos de uma determinada doença, eles sobem muito acima do esperado sem respeitar
limites entre os países e entre os continentes, né? Um exemplo disso é coronavírus. Uma epidemia. O que é uma epidemia? É o aumento de número de casos de uma determinada doença acima do esperado, mas que também não delimita uma região. Por exemplo, uma epidemia de diarreia, uma epidemia de casos de dengue. E uma endemia é uma doença que se manifesta apenas numa determinada região, né? Com uma causa local, então não atingindo e nem se espalhando para outras comunidades. Por exemplo, só aqui no município de Maravilha teve um aumento acima do esperado dos casos de sífilis, por exemplo, né? Um exemplo disso é a febre amarela também, né? Que ela é de determinadas regiões. Aqui mais alguns conceitos para vocês, né? Em relação à transmissão e como que os casos podem ser classificados, que aí vocês leiam com mais calma os slides. A professora já encaminhou os slides para vocês, tá? E vocês podem estar lendo, tá? Aqui é mais a nível de curiosidade e é sempre conhecimento, a gente não quer demais, né? Pessoal, deixa eu puxar aqui para baixo. Então, a professora vai deixar um trabalho para vocês, para não ficar a aula muito maçante, tá? Saúde pública é bastante informação, é bastante conceito, então algumas vezes a aula fica um pouquinho maçante, então a gente vai tentar interagir, tá? Os próximos slides vai falar um pouquinho mais sobre a estratégia de saúde da família, que a gente já falou na aula anterior, e sobre a visita domiciliar, a importância da visita domiciliar para aqueles pacientes, para aquelas comunidades mais vulneráveis, né? Aquelas comunidades mais carentes, aqueles pacientes com condições de saúde mais vulneráveis, tá? Então, o que eu quero que vocês façam? Deixa eu só ver, aqui tá todos os slides, tá? Então, dos slides que a professora sinalizou à frente deste aqui, que é onde nós vamos marcar o nosso trabalho, eu quero que vocês, primeiro, vocês vão fazer um resuminho do que é ESF, Estratégia Saúde da Família, né? Quais os profissionais que compõem uma estratégia de saúde da família? 2 médicos, 3 médicos, 2 enfermeiros, 2 técnicos de enfermagem, 1 dentista. E as responsabilidades que o ESF tem com a população. Vocês também vão fazer um resumo do que é visita domiciliar, qual a importância que ela tem na atenção básica, qual a importância que a visita domiciliar tem para o ESF e qual a importância que a visita domiciliar tem para os pacientes mais vulneráveis, né? Os pacientes mais suscetíveis a comorbidades. Esse trabalho vocês vão fazer no caderno. Quando a gente retornar, a professora vai avaliar e vai contar como nota para vocês, tá? Não deixem para a última hora, porque sempre nas aulas, de vez em quando, ou quase sempre, a professora vai deixar um trabalhinho para vocês. Então, se vocês deixarem tudo acumular para fazer quando retornar às aulas presenciais, vai ficar muita coisa, vocês não vão dar conta, tá? Então, vão fazendo assim conforme a prof vai mandando. Além desse trabalho, tem as perguntinhas normais, né? Aquelas perguntas online para vocês responderem as 10 questões daí. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Podem encaminhar qualquer dúvida para o pessoal da secretaria também, ou direto para mim, tá? Qualquer dúvida a gente revê na próxima aula, ou podem me chamar no particular, tá bom? Tenham todos uma boa semana. Beijo, até a próxima aula.